dia, igreja. Que bom estarmos juntos, né? Para louvar ao Senhor. Já se aproximando da nossa comemoração de Natal. Uma data que para nós é especial, né? Mas eu penso que todos os domingos são, né? Quando a igreja se reúne, eu fico pensando em Deus também com essa expectativa. Não do que Ele vai receber, mas do que Ele vai fazer em nós, né? O objetivo do Senhor é nos resgatar, nos atrair para Ele, né? E antes da gente ter esse momento de prelúdio, né, em que a gente ora ao Senhor, agradecendo por este culto, né? Antes do culto iniciar, eu queria abrir com você Romanos 8. Vamos ler dois textos de Romanos. Para quem não sabe, nós temos uma reunião que acontece online às terças-feiras, às 8 horas, no estudo bíblico. E nós estamos em Romanos. A próxima terça-feira nós vamos estudar sobre Romanos 5. E nós estamos estudando versículo por versículo, né? Cada terça-feira. Nós não chegamos aqui ainda no estudo, né? Mas eu quero ler com vocês. Eu fiquei pensando qual é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Talvez essa seja uma das respostas, né? Uma que eu gosto. Romanos 8, na minha versão, eu vou ler assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. E em Romanos 5, se a gente voltar um pouquinho, e esse é o versículo, né? Esse é o capítulo que nós vamos estudar essa terça, já é o convite para você participar conosco. Romanos 5:1 diz o seguinte: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Enquanto eu estava estudando esse primeiro versículo, né? Algumas coisas me chamaram a atenção. Não vamos ter um estudo bíblico aqui, mas eu quero deixar um ponto desse versículo. E agora nós temos paz com Ele. Nós humanos, quando não conhecíamos ao Senhor, vamos pensar na linguagem daquela época, né? Era como nós estivéssemos em guerra com Deus. Éramos contra Deus, não conhecíamos a Deus. E o sacrifício de Cristo por nós, quando ainda éramos inimigos de Deus, contra Deus, Jesus, né, por mim e por você, morreu por nós. Esse ato de Jesus Cristo, Redentor, nos trouxe para perto. E agora nós não temos uma relação de guerra, mas aqui temos paz. É nesse sentido, né? Não é paz do coração, aquela paz, né? Aqui é esse sentido de estarmos com Deus. É por isso que nós
nos reunimos cada domingo e esta manhã, porque eu quero me relacionar com esse Deus, eu quero ser igreja com você, e nós juntos podemos adorar esse Deus. Nós temos paz com Ele, com o Todo-Poderoso, com aquele que nos criou. Todas as músicas que escolhi para esta manhã falam sobre esse relacionamento que nós temos com Deus, a gente desfrutar e Deus desfrutar conosco, os seus filhos vindo à igreja para se reunir com Ele. Então vamos adorá-lo. E eu vou orar, né? Quero convidar você a orar também. Pensando nisso, obrigado, Deus. Temos paz com o Senhor. Vamos orar juntos? Depois eu termino orando. Deus, muito obrigado por esta manhã, obrigado porque o Senhor nos convida, através desse ato de amor que o Senhor fez na cruz por nós. Nós, resgatados, remidos do Senhor, comprados pelo Senhor, o Senhor nos convida a ter esse relacionamento contigo. E é muito bom estarmos aqui. E nós queremos dedicar este domingo para a Tua adoração. Que o Senhor possa aceitar, Deus, cada louvor, cada oração, que isso chegue ao Senhor como algo bom, que o Senhor se alegre. Da mesma forma, Deus, nós queremos agradecer, nós queremos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, e queremos dizer que nós somos gratos, porque também na nossa vida, do dia a dia, durante a semana, nós enxergamos a Tua mão de bênção e de sustento sobre as nossas famílias. E é com gratidão que nós participamos do Teu reino aqui. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de nós, juntos com o Senhor, queremos salvar vidas, Pai. Muito obrigado. Deus, aceita esse culto, ele é para o Senhor. Sinta-se à vontade para fazer o que o Senhor quer fazer. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé? Quero cantar o primeiro cântico dessa manhã, Jesus em Tua Presença. Estamos
É gostosa essa música, né? Nós estamos reunidos para adorar o Senhor, dar o louvor que é devido, né? Isso é bem gostoso de cantar. Próximo cântico desta manhã. Tu és soberano. Próximo cântico, ainda nesse espírito de adoração, né? Fala sobre nós aclamarmos ao Senhor todo o nosso coração. Vamos juntos? Oh
Cântico desta manhã, Ele exaltado. Exaltado, Senhor, exaltado no céu, pelo povo, exaltado, Senhor, exaltado no céu, pelo louvarei. Ele é o Senhor, para sempre seu nome proclamarão. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor, exaltado no céu. Pelo louvo, exaltado, Senhor, exaltado no céu. Exaltado, Senhor, exaltado no céu. Sim, Deus, nós exaltamos o Teu nome aqui também, Pai. Muito obrigado pela Tua presença
que enche este lugar, que é percebida por nós. Deus, usa esse tempo para falar conosco, para nos fazermos mais parecidos com o Senhor. Usa esse tempo também, nós queremos, para te adorar, para te exaltar, nós queremos proclamar teu nome, Deus. Se sinta elogiado, que o Senhor se sinta adorado, desejado por esta igreja. Continue a falar conosco, Pai. Nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Muito bem, bom dia a todos, graça e paz. Mês de novembro, estamos conversando de que o mês de novembro, secularmente falando, nós temos para os homens esse grande desafio, não é verdade? Tem o mês rosa das mulheres e o mês, de novembro, o mês em que os homens precisam fazer a sua prevenção, cuidar da sua saúde, particularmente com respeito à nossa saúde, não vou especificar aqui, mas a nossa saúde. E isso é tão importante, que eles têm entendido de que não basta um anúncio, o anunciar desse exame de 10 em 10 anos, mas é algo que tem que ser pontuado, martelado na vida do ser humano, seja para com a mulher, seja para com o homem, seja para com a sociedade, para que essas verdades possam fazer sentido e isso gerar em nós transformação, isto é, gerar em nós atitudes. Tudo bem? Então os homens que estão ouvindo já há 3 anos, há 5 anos com respeito à importância desse exame da próstata, você já foi? Timidamente, mas nós temos sido alertados, exortados da importância, e é nesse martelar, nesse insistir com respeito à saúde, então você vai entendendo e você vai ter uma atitude, você vai ter uma postura diante dessa informação, dessa necessidade que eu e você precisamos ter. E para nós, como igreja, estamos afirmando e reafirmando o nosso jeito de ser igreja. Faz sentido? Estamos caminhando diante os 5 pontos de visão que nós estabelecemos, e nós, como liderança, escolhemos que o mês de novembro pudesse ser um mês onde a gente pudesse afirmar e reafirmar o nosso jeito de ser igreja. Você entra num ônibus sem ver a placa, o destino desse ônibus, sim ou não? Não, você, se você vai para o bairro Maracanã, acho que tem aqui em Prudente, Tem, Nossa, eu nem sabia, tem mesmo? Maracanã, uau! Revelação do Espírito aqui. Você vai lá para o Maracanã, você chega no centro e você nem olha, e entra. Aí você vai perguntar para o motorista, está indo para o Maracanã? Não, senhor, está indo para o Guanabara. Tem Guanabara? Sério, tem? Oh, Deus, pelo amor de Deus, é sério, eu estou chutando aqui. Mas aí, você entra nessa condução porque você quer ir para um destino, você tem que ir para um alvo, um objetivo. E pensando espiritualmente falando, quando você busca a sua fé, busca você ter uma crença, uma espiritualidade, uma comunidade, você também não tem o desejo de saber, mas a igreja está caminhando em qual direção? Qual que é a dinâmica da igreja? Oh, não, pastor, toda a espiritualidade é boa, toda a espiritualidade nos leva até o Papai do céu. Será? Será? Então, por isso da importância de você como discípulo, como membro dessa igreja, ter esse entendimento de que na sua vida
né? Algum momento da sua vida você vai sentir, como diz, um vazio do tamanho de Deus. Em que a sua profissão, onde o seu status, onde o seu ter, onde as suas conquistas não vão preencher esse vazio existencial. E aí você tem que reconhecer. E para nós niqueis é muito difícil, é um grande exercício, porque eu sou muito orgulhoso. Né? E a gente tem que reconhecer, sim, eu batalhei, eu conquistei, eu tenho patrimônio, eu tenho sucesso, eu tenho um padrão de vida, eu moro em X localidade, eu viajo. Bênção. Mas Deus colocou uma eternidade na nossa vida. Deus colocou uma eternidade no coração de cada um de nós. Se nós apegarmos somente às coisas terrenas, essas coisas vão nos preencher de uma maneira muito superficial. Por quê? Porque Deus colocou uma eternidade na vida de cada um de nós. E nós precisamos então buscar, né, preencher, né, esse vazio. E para isso então nós decidimos, escolhemos fazer uma jornada, uma história com uma comunidade, com uma igreja. E conforme a sua consciência, você vai mergulhando nas Escrituras, você não se... Aquilo que eu falo, o crente, um discípulo que se limita a se alimentar somente no final de semana. Eu queria colocar um desafio. Não se contente com isso. Aquilo que eu compartilho, que nós compartilhamos no final de semana é simplesmente uma ponta do iceberg. No decorrer de segunda a sábado, você tem que então mergulhar, aprofundar na palavra de Deus. É no secreto, no seu íntimo, que você vai crescer em conhecimento, em graça, em amor, em missão. Amém, queridos? Então não se contente, né, com as mensagens, com as lições que nós temos desafiado como igreja para você. Se você se contentar somente com isso, eu não sei se essa frase é legítima, mas perigoso você morrer na praia. Se você se contentar somente com as mensagens, reflexões, ensinos do final de semana, você tem um grande risco, uma grande probabilidade de morrer na praia. Por isso que nós precisamos afirmar e reafirmar, né, os valores e princípios de Jesus Cristo. E nós como igreja então estamos sendo desafiados a esse jeito de ser igreja. Esse jeito de ser igreja, jeito de ser gente, amém? Jeito de ser profissional. Primeiro, somos uma igreja cheia do quê? Do Espírito Santo, com vida de oração e prática da palavra. Mas pastor, isso é tão óbvio. Uma igreja que não tem esse trilho, não é igreja. Ok, mas eu e você temos um grande risco de ser igreja sem termos esse trilho. Uau, sim, temos um grande risco. Por isso que nós precisamos afirmar e reafirmar: eu sou uma igreja cheia do Espírito Santo, com vida de oração e prática da palavra. Em outras palavras, eu entendo que eu e você somos desafiados a ter uma espiritualidade, uma crença. A sua crença está embasada no quê? Numa vida cheia de Deus. Uma vida cheia do Espírito, dos frutos do Espírito Santo. Do meditar na palavra. O dirigente diz que, mesmo sendo online, né, nós temos um grupo que tem essa missão, que tem essa ênfase de estudar a palavra de Deus. É às terças-feiras. Terça-feira, às 20 horas. Se você não tem o link,
depois procure, né, a Dani, o Kaoro, né, eles vão passar para você esse link. Tá? Então, se você quer mergulhar, nossa, que desafio, né, mergulhar nesse livro chamado Romanos. Né? Nós somos essa igreja que buscamos ter uma espiritualidade embasada, né, nessa experiência do Espírito Santo, vida de oração e a palavra de Deus. Segundo, somos uma igreja que vive o quê? A dinâmica do discipulado bíblico. Isto é, ser e fazer discípulos. Estamos buscando nos alinhar, né, no grande imperativo que Jesus nos deixou. A questão da grande, não é grande omissão, tá? Mas a grande comissão. Eu e você somos desafiados a sermos discípulos e discipular pessoas. Ninguém na igreja pode ser uma ilha. Tem gente que gosta de ser ilha, né? Pastor, a começar pela minha profissão, pastor que tem o seu ministério sozinho, é uma presa, é um grande risco desse pastor, né, perder a essência da sua vocação. Vocês estão entendendo o que estou falando, né? E você também como ovelha. Tá? Você como discípulo, nós como discípulos. Nós precisamos constantemente, né, ser trabalhado, ser cuidado uns pelos outros. Terceiro, temos compromisso com o quê? Com o ensino bíblico e evangelismo dentro e fora da igreja. Isso é, eu estou entendendo que nós como igreja queremos capacitar cada um de vocês, amém? Queremos capacitar, queremos forjar em vocês, mediante o Espírito Santo de Deus, mediante as pessoas que têm esse chamado do ensino, para ministrar o seu coração, para que você seja um homem melhor, uma mulher melhor. Quantos homens desejam ser melhores aqui nessa manhã? Nossa, poucos homens. Tenha misericórdia, Senhor. Quantas mulheres desejam ser melhores na vida? As mulheres são mais receptivas, né? O homem demora um pouquinho mais, né? Tudo bem, faz parte. Então, a igreja está aqui para capacitar vocês, né? E por isso, então, o ponto 4, olha só. Nós entendemos como liderança que queremos valorizar a família por meio de ações com casais, adultos, jovens e crianças. A família é a cara da sociedade. Se a sociedade está bem, porque com certeza a família está bem estruturada. Se a família está fragmentada, a sociedade é o retrato da família. Por isso, nós precisamos buscar esse resgate dos princípios, do papel, da função de cada integrante que constitui a família. Amém? A gente percebe onde os filhos, a gente chega, né, muitas vezes a gente vai fazer visita, né? A gente percebe que parece que o filho que coordena, orquestra a casa. Você já viu uma família assim? Onde o filho que orquestra. Outras vezes, pontinho, pontinho, pontinho. Né? Enfim, mas a gente precisa resgatar, né, esses valores. E por fim, somos uma igreja relevante na sociedade, na comunidade de Nikkei, junto à população em vulnerabilidade social. Eu creio que, queridos, que cristianismo que transcende, né, exceder, ultrapassar as 4 paredes da igreja. A igreja é chamada para esse ajuntamento. Mas uma igreja que se limita somente num ajuntamento e não faz uma ação para os de fora, ela deixou de ser igreja. A igreja dos sonhos de Cristo é aquela que faz esses dois movimentos, que faz o ajuntamento e que faz a dispersão. Sendo sal e luz dentro do saleiro? Não. Ser sal e luz no sistema. Sendo sal e luz no mundo. Amém? Feito essas considerações,
eu queria conversar rapidamente com vocês de que, diante dessa visão, eu preciso também ter minha identidade bem firmada. Isto é, afirmando minha identidade, eu sou filho de Deus. Quem você é? Quem você é? Se alguém perguntar para você, quem você é? Quem é você? Às vezes a gente vai começar pela parte profissional, sim ou não? Eu trabalho na prefeitura, sou funcionário público, eu moro no bairro Y, e vamos descrevendo, né? Mas nesta manhã nós gostaríamos, né, de compartilhar da importância de nós afirmarmos, né, de que eu e você somos filhos de Deus. É uma dinâmica que eu não gosto muito, mas hoje eu vou fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, bem baixinho: você é filho de Deus? Agora espera essa pessoa, né, pensar, né, e responder. Tá? Você é filho de Deus? O próprio Jesus Cristo, ele recebeu a sua paternidade no início do seu ministério. Aonde? Em Mateus 13 a 17, quando ele se submeteu ao batismo de João, aconteceu, né, um sobrenatural ali naquele momento, né? Vozes do céu, enfim, uma coisa assim do sobrenatural aconteceu. E nesse sobrenatural, a palavra de Deus nos fala que eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em que me comprazo. Numa outra versão fala assim: este é meu filho em que me dá muita alegria. Mas como Jesus, iniciando o seu ministério, ele ouve do Pai essa afirmação: meu filho, você está, beleza, você está assim comigo. Ué, mas no começo do ministério, nós temos uma cultura que é legítima, é a cultura do mérito, sim ou não? Estamos chegando no final do ano, não sei se os estudantes, antigamente pelo menos os pais falavam: se você passar de ano, você vai ganhar um carro zero. Amém? Cauro pensa, mais do que obrigação, né? Ganhar o quê? Vai ganhar uma mesada, literalmente, né? Mas nós vivemos essa cultura do merecimento, do mérito. Mas Jesus, sim, ele se fez homem, se encarnou, né? Estava em obediência. Mas a gente percebe, iniciando o seu ministério, ouve-se uma voz: este é o meu filho, que dá muita alegria ao meu coração. Reafirmando a sua identidade, reafirmando a sua paternidade. E mais para frente, já quando ele desenvolveu o seu ministério, novamente um momento sobrenatural com seus discípulos, né? Mateus 17, 1 a 8, depois vocês podem abrir. Mas falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia o quê? Vamos ler todo mundo junto? Este é meu filho amado em que me comprazo, a ele ouvi. Novamente, me parece que Deus está afirmando, reafirmando a identidade, né, de Jesus como filho amado. Eu fiquei a pensar, né, se o próprio Cristo, ele passou por essa experiência, por esse processo, muito mais nós, né, precisamos, né, ser afirmados, reafirmados na nossa identidade.
Queridos, não sei qual foi a sua experiência da sua infância, mas como a palavra do pai, a figura do pai biológico, tem um poder de construir ou de desconstruir o caráter e a emoção psicológica dos filhos. Sim ou não? Certa vez na minha adolescência, o meu pai pediu para dar um recado. Eu trabalhava numa granja, eu fui granjeiro também. Cuida de galinha. E aí de manhã falou: Manabo, dá esse recado para X pessoa. Beleza. E fui. À tardezinha eu cheguei. Todo. E aí ele falou assim: Manabo, você deu o recado para X pessoa? Eu estava no meu WhatsApp, Facebook, naquele dia, não tinha aquele tempo, né? Não tinha essa desculpa. Aí, diante dessa minha reação do tipo, esqueci, então ele esboçou, né? Eu não condeno, não julgo ele, tá? Mas é algo que me fez a pensar do poder de abençoar ou de destruir as pessoas. E ele esboçou dizendo assim: você nem presta para dar recado. Se fosse uma palavra de um desconhecido, né, de uma esquina aí, mas o meu próprio pai lançou isso no meu coração, na minha alma. Como você acha que o meu coração ficou? Eu era um crente meia boca, tá? Se fosse um crente, um jovem, né, supimpa, eu ia dar um glória a Deus, fala a Deus, realmente eu preciso, é uma exortação. Mas isso chegou ao meu coração de uma maneira, né, que atravessou minha alma e fragmentou, vamos dizer assim, as minhas emoções, né, meu jeito de ser, de ser. Mas graças a Deus, eu digo isso por quê? Porque eu olho essa situação agora, eu olho não com rancor, com ódio, porque eu fui curado já, a cicatriz está lá, mas aquilo não está mais drenando, porque já verbalizei isso para ele, verbalizei isso para Deus. Mas eu queria dizer assim, então, quão é importante, né, eu e você afirmarmos, reafirmarmos, né, para a esposa, para o marido. Falando isso, maridos, você afirmou uma palavra de bênção essa semana, maridos, para sua esposa? Afirmou uma palavra de bênção, Kaoru? Pensa, só para pensar, não precisa dizer sim ou não, tá? Pensa, né? Esposas, afirmou uma palavra de bênção? Né? Como é importante para que, né, possamos viver, né, como discípulos, né, cristãos. Eu e você precisamos, né, ser afirmados e reafirmados. Com isso eu queria então abrir com vocês no texto de João, de 1 a 14. João, de 1 a 14. Na minha versão está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo iluminava todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo veio por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12 é o versículo que a gente vai estar conversando, tá? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Deus, nós queremos pedir a Tua misericórdia, o Teu discernimento sobre esse tempo que o Senhor nos proporciona de folhearmos as Tuas Escrituras, a Tua Palavra. E que nesta manhã, Espírito Santo de Deus venha reafirmar a identidade da Tua igreja nesta manhã como filhos amados Teus. É que nós oramos, gratos em Cristo Jesus. Amém. Afirmando minha identidade, sou filho de Deus. Com certeza, existe uma orfandade biológica e espiritual, amém? Dizem a estatística que após a pandemia, ou melhor, no dia, não sabia que dia 25 de maio é o dia da adoção. Dia 25 de maio, dia da adoção, né? E o estudo diz que no Brasil, mais de 130 mil crianças e adolescentes órfãos, porque perderam o pai, a mãe, os avós e todos os seus cuidadores para a Covid-19. Com isso, orfandade é um sentimento de não pertencimento. Você deve conhecer pessoas que perderam a figura do papai e da mamãe. Ou muitas vezes o pai presente, mas não o pai atuante, que acabam tendo essa experiência da orfandade. Mas a orfandade é um sentimento de não pertencimento. E nós, como seres humanos, fomos criados para viver essa dinâmica de pertencer, de viver uma dinâmica, frases do tipo: ela é a minha esposa, eles são os meus filhos, eles são os meus pais, eles são meus líderes espirituais, amém? Eu e você temos essa necessidade de pertencer, de fazer parte de uma dinâmica, seja conjugal, familiar, na sociedade, pertencer a um clube. Nós carecemos de relacionamento. E quando você então não vive isso, você se torna um órfão. E se tornando um órfão, com certeza, você vai sofrer, você vai ter sequelas. E aí então, qual o caminho para afirmar então a minha paternidade? Versículo 12, nessa versão NVT, eu achei interessante, ele nos fala assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O caminho então para essa paternidade é crer, nesses dois verbos aqui, crer e aceitar. Quando se fala em crer, o que é crer? Crer é entender e confiar.
eu creio que essa primeira instância do entender, do tipo, se nós fizéssemos hoje, ou qualquer um de nós fizéssemos uma pesquisa aqui na praça, em frente à Americana ali, com uma pergunta: você acredita na existência de Deus? O que será que as pessoas iriam responder? Na grande maioria, sim, eu creio em Deus, eu creio na existência do sobrenatural, eu creio na existência de Deus, da Trindade, eu creio. Mas o texto que o autor de João está nos dizendo, não é apenas nessa questão de se crer, desse entendimento, eu creio da existência dele. Por quê? Porque Tiago nos alerta, né? Ele nos alerta, em Tiago 2,19, fala: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e temem. Uau! Bom, então a gente tem que ir um pouco mais além, né? Ser um pouquinho melhor do que as trevas, porque as trevas, eles creem, eles tremem da existência do poder de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no amor, na obra, eles creem. Mas quando o autor fala assim, né, de que se eu e você desejamos ter essa nova identidade, essa paternidade em Cristo Jesus, eu preciso entender essa primeira instância, né? Entender. Crer, entender. E confiar. Há um tempo atrás, a Dani Yoshimura pregou num texto do Filipe Eunuco, né? Isto. A temática foi surpreendidos pela palavra de Deus. Quem lembra? Muita gente, graças a Deus. Amém? Né? Ali está um exemplo claro, né, daquilo que esse texto de João está dizendo. Então esse etíope estava lendo as Escrituras, a Torá, e o Espírito Santo de Deus conduz, né, o Filipe para adentrar na carruagem, e o etíope faz assim: você está entendendo o que você está lendo? Não. E então iniciou-se um processo de ministração, né? E passado um tempo de diálogo, de ministração, né, o etíope falou assim: lá existe uma água, o que me impede de eu ser batizado? Você tem que crer. Eu falei: eu creio de todo o coração. Então fui batizado. Entender e obedecer. Não basta declararmos que cremos em Deus, mas é preciso mergulhar, submeter, obedecer a sua voz. O bom pastor chama pelo nosso nome e as ovelhas o seguem. Amém? Me lembrei do hino Holiness, que tem como título Crer e Observar. E ele fala assim: em Jesus confiar, sua lei observar. Tudo bem? Em Jesus confiar e sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene no traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém? Para nós termos essa identidade, né, nós precisamos então crer, né, entender, confiar. E temos que entender que a vida, né, cristã, a vida do discípulo,
é uma jornada de grandes desafios e de processos. Nós temos que entender que do momento que a sua identidade, né, foi formada, isto é, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nós temos que entender aquilo que Filipenses 1,6 nos fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até final do ano. Até quando? Até a volta de Cristo. Então, queridos, quando você recebe essa paternidade, quando você, né, se torna, você deixou de ser criatura e se tornou filho de Deus, você tem um grande desafio, né, de caminhar em santidade, de desenvolver a salvação. Né? Acho que eu comentei uma vez aqui nessa igreja, mas eu queria afirmar novamente. Quando nós olhamos um para com o outro, para com o irmão, você tem que enxergar o irmão com uma grande placa no peito, escrito o quê? Vê se vocês lembram. Olha só, que aluno. Em obras, em reforma. Então, quando o Kaoru me olha como líder espiritual, mas também ele olha com uma grande placa: o pastor está em obras ainda. Eu preciso orar por ele nesta área. Queridos, isso, nossa, nos ajuda tanto em nossos relacionamentos. Ah, mas diz que é crente. Ah, diz que é um homem de Deus. E é um homem de Deus. Mas a gente tem que perceber, ele tem uma grande placa, bem de neon assim, verde, amarelo, preto, rosa, em reforma. Eu e você estamos em reforma, estamos caminhando em santidade, em santificação, em reforma. Aí você vai poder ajudar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, né, a receber a cura, a restauração, o renovo de Deus. Amém, queridos? Então, quando vocês olharem para mim e verem muitos defeitos, não jogue pedra, tá? Mas olha essa placa. Não, o pastor Gessé está em reforma. Ele está em reforma. Ainda. Até a volta de Cristo ele vai estar em reforma. Eu vou estar orando por ele. Amém? E por fim, o segundo ponto que João apresenta para afirmar a nossa paternidade de filho de Deus, é aceitar a obra da cruz. Amém? Aceitar a obra da cruz. Uma pequena ilustração aqui. Quem gostaria de ganhar esse livro aqui, do Shimikichi Kanano, para conhecer um pouco da história desse pastor aqui no Brasil? Quem gostaria de ganhar? Quantas? Não, pode levantar as mãos, por favor. Ok. Aqui, se fosse um Titanic, já ia virar de ponta cabeça, vai virar assim, porque só desse lado aqui. Ok. Quem gostaria de ganhar? Ok. Novamente. Quem gostaria? Ótimo. Quem gostaria? Então, tem que vir aqui pegar, né? Pegar. Tem que pegar. Ué. Só. Deus te abençoe. Queridos, essa pequena ilustração demonstra o quê? Quantos desejam ter a salvação em Cristo Jesus?
Muitos. Eu quero. Mas quantos desejam se apossar dessa salvação em Cristo Jesus? Quantos desejam realmente mergulhar, aprofundar nos caminhos de Jesus Cristo? Bom, aí já é um outro capítulo, né, pastor? Eu quero. Mas quantos desejam, né, ter essa atitude? Né? Foram 6, 8 pessoas que desejaram receber esse livro. Mas somente a Elzinha, né, que veio, pegou esse livro e foi presenteado. Amém? Os demais ficaram no querer. Né? O trem passou já. O ônibus passou. Quantos de vocês já tomaram posse dessa salvação? E esse segundo verbo, então, quantos aceitaram essa obra da cruz? Eu tenho falado que a salvação é pessoal, intransferível, mas a caminhada cristã é comunitária. A salvação é pessoal por quê? Romanos 10, 9 nos fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Romanos está bem claro. Se você confessar com a tua boca, é algo pessoal, e em seu coração crer, você será salvo. Eu vou concluir, Kaora, porque o caminhão da Energisa passou ali na frente. Amém, amada igreja? O desafio nesta manhã. Quantos nesta manhã ainda não afirmaram a fé em Cristo Jesus? Isto é, você está lidando a vida como criaturas de Deus. Você é uma criatura de Deus ainda. Você está lidando a vida com as coisas, consigo mesmo, com a família, com o ter, com o ser, como criatura. E você tem liberdade de viver dessa forma. Mas se nessa manhã você foi tocado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, e reconheceu que não, eu quero deixar essa vida de criatura, eu quero receber, aceitar esse Jesus, ouvir desse bom pastor, assim como Zaqueu um dia ouviu. Esse também é filho de Abraão, e hoje houve salvação nessa casa, amém? Hoje houve salvação nessa casa. Deus deseja, imprimir essa identidade, você deixar de ser criatura e se tornar filho de Deus. Como você tem vivido? Como criatura ou como filho de Deus? Quando você vive como filho de Deus, você vive os desafios de Deus, os propósitos de Deus. A porta é estreita, amém? Mas Ele vai, como bom pastor, chamando a cada um de nós pelo nosso nome, e nós seguimos a voz desse bom pastor. E que não sejamos como aquele jovem, da parábola do jovem rico, que ficou em casa, E ele reclamou porque o pai fez uma grande festa, porque o irmão chegou, voltou.
E ele reclamou dizendo: puxa, eu estou tantos anos com o Senhor e eu não fiz nenhuma festa com os meus amigos. O Senhor não deu nenhuma galinhada para mim ainda. Mas o que Jesus respondeu na figura de um pai? Mas tudo que aqui é meu é seu também. Então a vida que Deus promete para nós como filhos de Deus é de desafios, de lutas, mas também de desfrutarmos das suas bênçãos, amém? De desfrutarmos das suas bênçãos. Então, o primeiro desafio é para você: se você não tem essa identidade, que tal você pensar, né, de tomar essa decisão? Agora, o segundo desafio que Deus coloca em nossos corações nessa manhã é: você já tomou essa decisão algum dia da sua vida, mas com o decorrer da caminhada, você quebrou essa aliança em Cristo Jesus. Como Apocalipse nos diz, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E João nos fala assim: lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Eu não sei qual que é a sua situação hoje, nesta manhã. Você é uma criatura, deseja ser filho de Deus, ou você é um filho de Deus, mas você percebe que está distante e que nessa manhã deseja reafirmar a sua fé, se arrepender. Tudo bem? Vamos nos colocar de pé. Se nessa manhã você tomou alguma decisão, a minha oração é que essa decisão possa ser selada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Que não venha cair no esquecimento. Tem um texto que nos fala que quando nós fazemos promessas ao nosso Deus, muitas vezes nós esquecemos dessa promessa, mas nosso Deus não esquece da nossa promessa que fizemos para com Ele. E eu estou muito aberto, muito disposto para qualquer hora conversarmos, tá? Quanto a essa questão de decisões que você tem feito, seja com respeito a essa paternidade, tá? Então pode me procurar ou pode procurar a liderança. Então, a minha oração nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus venha selar essa sua decisão em nome de Jesus Cristo, amém? E que diante dessa decisão, diante dessa paternidade como filho, como filha amada de Deus, você possa desfrutar, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas ele vem para nos dar o que? Uma vida em abundância. A minha oração é nesta manhã, diante dessa paternidade, você possa viver essa vida em abundância. Por isso nós oramos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém.